E a torcida ficou em polvorosa com a informação. Lucas Paquetá quer voltar para o Brasil e jogar no Flamengo. Mas calma, torcedor, calma. Vamos falar tudo o que pode acontecer nessa situação e o que vem desenrolar neste processo todo. Dupla José Boto e Felipe Luiz trabalhando incessantemente. Isso mesmo. E com isso pode surgir uma barca, e essa barca pode ser grande no Clube de Regatas do Flamengo. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Hoje tem o jogo da despedida oficial de Didico, o Adriano Imperador. Isso mesmo. Os amigos do Flamengo contra os amigos lá da Itália. Isso mesmo. E o Flamengo não é bobo. Não é bobo. Quer visar o lucro, né? E aí já está fazendo um copo especial para ser vendido hoje lá no Maracanã. O copo vai custar R$25 para ter lá a lembrança do jogo da despedida de Didico. Isso mesmo. A ele eu só tenho que falar um muito obrigado. Um muito obrigado. Porque ele sempre vestiu e honrou a camisa rubro-negra. Sempre. Sempre. Em 2009, se não fosse ele, junto com os demais jogadores, como ele mesmo gosta de falar, o Flamengo não tinha conquistado o título de campeão brasileiro. E olha, que naquele período, naquele tempo, o Flamengo era uma baderna. E a gente via que quem queria jogar ali, jogava com vontade. Diferentemente desses tempos de hoje. Que o clube hoje está organizado, mas tem muitos que não estão nem aí, né? Quem sabe um dia eles não aprendem com os erros que as diretorias anteriores cometeram, mas que traziam muitos jogadores, e principalmente aqueles que eram feitos dentro do próprio clube, ter amor e vontade de jogar com a camisa do Flamengo. Bom, vamos ver, né? A despedida lá do Didico. E lembrar que vai ter Zico, Romário, dentre outros jogadores aí. Mudando de assunto, vamos falar aí sobre a maneira que o BAP quer e pensa como o Flamengo fará como serão os contratos daqui em diante. O BAP tentará fazer como eram os contratos de 2019. É o chamado por produtividade. Você vai ganhar um valor X em carteira e as bonificações lá em cima. É isso que ele pensa em fazer. É algo assim. Aí eu vou contratar o Zezinho da esquina, que joga muito. Vou oferecer para ele lá 500, 600 mil reais. Ah, mas e aí? Mas aí vamos lá. For campeão brasileiro, 1 milhão a mais. Se for campeão da Copa do Brasil, mais 500 mil de salário. Se for campeão da Libertadores, 1 milhão e 200. Se conseguir fazer tantos gols, 300 mil. E assim vai. Em 2019, os jogadores que foram contratados por Rodolfo Landim era dessa maneira. E olha como jogou o Campeonato Brasileiro. O BAP, como o Felipe Luiz, nesse ponto eles falam a mesma língua. Eles querem ganhar o Campeonato Brasileiro. Que é um absurdo. É um absurdo você desvalorizar a maior competição nacional e valorizar a menor,
Ah, mas por que paga mais? Beleza, paga mais, eu não vou questionar. Mas e a tradição? Como que fica? O Flamengo tem 4 anos que não sabe o que é ganhar um campeonato brasileiro. Essa metodologia vai funcionar? Em 2019 funcionou. Será que aquilo que era colocado em 2019, em 2025 vai funcionar? Eu entendo isso como uma motivação a mais. Você pode ganhar muito mais do que você imagina. Mas você, em compensação, tem que entregar. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, José Boto e Felipe Luiz estão tendo aí reuniões incessantemente para resolver a situação do elenco rubro-negro. E o que Felipe Luiz já pediu, e isso ele já deixou claro para todo mundo, que ele quer um atacante, já na apresentação do elenco, que como vai para a pré-temporada, quer ter o grupo todinho ali. Mais contratações pode acontecer, mas ele quer um de preferência que possa ser fechado o quanto antes, o atacante. Por quê? Por causa do jeito de jogar dele. E ele já quer colocar aquilo ali já em prática. Então a conversa ali está incessantemente acontecendo. Um obstáculo. O Boto ele tem a ligação com o time da Croácia até o dia 21. Ele só chega no Brasil depois do dia 25. Dia 26 ou 27, se eu não me engano. Acho que é dia 26 ele já vai estar no Brasil. Aí tem o tempo que ele tem que ter para poder ter o visto de trabalho. Então a corrida aí quanto tempo? O digníssimo atual presidente, mimado, não quis fazer a transição, não quer fazer a transição e não quis, né? Agora dia 18 já é quarta-feira, antes da posse do presidente eleito, o BAP. Que isso para mim é uma tremenda de uma babaquice. Patrícia Amorim para o Bandeira de Melo aconteceu sem nenhum problema após a eleição. Do Bandeira de Melo para o Rodolfo Landim aconteceu após a eleição, mas esse mimado aí, Rodolfo Landim, não quis fazer. Paciência, vai se fazer o quê? Perdemos tempo, mas tá aí. Além dessas conversas incessantes de Felipe Luiz e José Boto, acontecendo a questão do atacante, a metodologia e filosofia que o Boto vai utilizar e tudo mais, com isso, existe uma possibilidade de uma barca sair lotada de jogadores do Flamengo. Por exemplo, Alan. O jogador não produziu, não entregou aquilo que se esperava dele. Mas eu volto a falar. Falei isso quando foi contratado e vou voltar a falar agora. Para mim, a contratação do Alan foi uma resposta ao Palmeiras. Que o Palmeiras tentou a contratação, não conseguiu, o Flamengo foi lá e mostrou que podia contratar. Ele quis dar o recado, eu contrato quem eu quero. Eu contrato quem eu quero. Conclusão, o jogador não entregou. No Atlético Mineiro ele jogou muito bem, no Fluminense ele jogou muito bem. E eu sempre falei, eu não contrataria ele, porque ele debochou dos jogadores do Flamengo. Ele debochou do Flamengo na vitória do Atlético Mineiro de 2-1 lá na Copa do Brasil. No período de data FIFA, ele conseguiu ainda fazer alguns jogos bons, mas depois voltou a mostrar o que era. Teve a contusão logo em seguida e depois voltou a mostrar o que era. Mas nunca jogou aquilo que se esperava dele. Tem aí, comenta-se que tem a proposta do Pumas do México, 1 milhão de empréstimo e preço fixado. Vamos aguardar para a gente ver. Surgiu agora na Inglaterra a notícia do Bournemouth, o mesmo que fez a proposta para o Wesley, agora
tá fazendo para o Matheus Gonçalves. Inclusive o Felipe Luiz, agora nos últimos dias da temporada, conversou também com o Matheus Gonçalves, pedindo para ele se cuidar e tudo mais, que conta com o jogador. Só que ele é um dos possíveis jogadores que possa vir a sair. E na Inglaterra se fala que o time inglês, o Baltimore, não sei se é assim que fala, vai oferecer uma proposta de 8 a 9 milhões de euros. A mesma proposta, por exemplo, que o Bragantino ofereceu ao Flamengo. E agora de manhã surgiu a informação que um clube do mundo árabe quer o Eric Pulgar, que está tendo esse impasse na renovação aí. Além disso, tem a possibilidade de Lohan sair, de Fabrício Bruno sair, do próprio Léo Ortiz, que a Juventus tem interesse. Aí surgiu aí, mas foi logo descartado e foi desmentido a questão do interesse do Liverpool no Gerson. Mas, vamos lá. José Boto e Felipe Luiz estão conversando incessantemente. O certo é, muitos jogadores acabarão deixando o Flamengo, ou por empréstimo, ou por venda, porque terá aí uma redução de atletas. E o Flamengo, para ir no mercado, vai ter que fazer um malabarismo. Por quê? 3 milhões em caixa. Como eu trouxe no vídeo anterior aí, nos vídeos anteriores, o Flamengo vai acabar tendo que recorrer a empréstimos aí vultuosos para poder manter o fluxo de caixa nesse começo de ano. Normalmente isso acontece, porque no começo do ano acaba tendo mais gasto. Campeonato Carioca não dá premiação, os pagamentos aí dos fornecedores acontecem só depois, mais para frente. Os jogadores vendidos acabam tendo um mês aí, mas acaba sendo pago mais para o final do mês. Então o Flamengo vai acabar tendo que fazer um malabarismo. Mas o certo é que essa conversa de Felipe Luiz com o José Boto direto pode fazer com que venha uma barca enorme aí, zarpando do Flamengo. E para finalizar aí, a notícia que aconteceu ontem à noite e que deixou a torcida aí alvoroçada, que Lucas Paquetá já deixou claro que quer voltar para o Brasil e jogar no Flamengo. Mas vamos lá, vamos falar toda a verdade nessa história aí. Primeiro, o maior impasse é negociar com o West Ham. A multa rescisória do jogador é 55 milhões de euros. O West Ham já deixou claro que não abre mão, pois fez um investimento muito grande. Segundo, o alto salário do jogador. Ele, se vier para o Brasil, ele terá aí que diminuir drasticamente os seus vencimentos. Terceiro, Felipe Luiz e José Boto, se tem esse interesse e tendo esse interesse, como encaixará o Lucas Paquetá no meio de campo do Flamengo. E o quarto, não menos importante, a situação do julgamento dele por causa da questão dos cartões amarelos. Isso não pode ser esquecido jamais. Então calma, torcida, a gente aí entende porque ele é cria da base, ele mesmo já falou que quer voltar e queria voltar jogando bem, ainda no auge para o Flamengo, para ser campeão da Libertadores, como ele mesmo já colocou, poder ser campeão brasileiro, como ele mesmo já colocou. Mas tem todos esses 4 itens aí para ser resolvido. Não é só ele falar, eu quero jogar no Flamengo, pronto, amanhã está aqui. Não. Tem toda essa burocracia. E para mim, os 2 pontos mais importantes do que eu citei é entender como vai ficar a situação do julgamento dele e aí principalmente o West Ham na questão da multa rescisória dele. Então, não é tão simples como todo mundo pensa que é, não. Você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, só clicar no botão de se inscrever.
estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.